Bem-vindos de volta, pessoal! Continuaremos agora com as estatísticas de acidentes de trabalho no Brasil e no mundo. Agora que nós já conhecemos o que é acidente do trabalho e os tipos de acidentes do trabalho que existem, vamos ver como é que nós estamos, tanto no Brasil com números? Será que são os números bons ou será que os números são ruins? Vamos dar uma olhadinha? Acidentes de trabalho no mundo. 270 milhões de acidentes de trabalho ocorrem a cada ano no mundo. 270 milhões de acidentes. Doenças do trabalho afetam mais de 160 milhões de trabalhadores a cada ano. É muita gente adoecendo. 2 milhões de mortes relacionadas ao trabalho. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, 2 milhões de mortes relacionadas ao trabalho significa que a cada 15 segundos um trabalhador morre trabalhando. Entende-se que uma média de 2 a 10% da força de trabalho está ausente do trabalho todos os dias. Isso pode variar de tipo de trabalho e gestão da cultura. Varia de acordo com o país, se é um país mais desenvolvido ou menos, se tem uma cultura de segurança ou se não tem. Mas 2% a 10% é muito trabalhador que não vai trabalhar devido a um acidente de trabalho. Segundo a Organização do Trabalho, trabalho mata mais que guerra e malária. E como está o Brasil? Como é que está acidente de trabalho no Brasil? Em 2013, o último anuário estatístico de acidentes registrados na Previdência Social, nós tivemos 711.164 acidentes de trabalho. Eu resido em Juiz de Fora, e Juiz de Fora tem uma população de 700 mil habitantes. Significa que no Brasil, uma Juiz de Fora inteira teve acidente de trabalho no ano. Todo mundo que reside na cidade teve acidente de trabalho. É muita gente. 2.884 mortes de trabalho em Brasil em 2013. E uma média de 5% da força de trabalho está ausente do trabalho todos os dias no nosso país. 5% da nossa força laboral. É muita gente. Esses são os dados estatísticos que nós temos no nosso Brasil e no mundo. Não é um assunto que nós temos que nos preocupar? Não é um assunto que nós temos que nos preocupar, já que acidente de trabalho mata mais que malária e que é guerra? E o que nós estamos fazendo diante desse número imenso de acidentes, e doenças e mortes no Brasil? O que nós temos que fazer? Tenho certeza que desses dados estatísticos que foram apresentados, um deles poderia ter sido seu pai, sua mãe, sua esposa, um filho, um amigo, enfim, qualquer um que você possa conhecer. E o que nós temos que fazer? Qual é a solução? A solução é simples. A prevenção. Nós temos que prevenir. Por definição, o que é prevenção? O termo prevenção faz referência à ação ao efeito de prevenir. O conceito, por conseguinte, permite designar a preparação de algo com antecedência para um determinado fim. O fato de prever danos ou de antecipar eventuais barreiras, conflitos ou problemas, entre outros. É prevenir, é agir antes de acontecer. Imagine o seguinte, imagine se o Adão tivesse cortado a árvore antes que Eva pudesse pegar a maçã. Ele agiu, ele trabalhou com a prevenção. Hoje em dia, nós conhecemos vários programas de prevenção que fazem ações para reduzir o que nós temos de problemas. Vamos conhecer alguns programas que de repente você já ouviu falar, ou já conhece, ou já está engajado. Nós temos a AIDS, que é um trabalho de prevenção que é mais batido, mais conversado, mais discutido em época de carnaval.
Hoje em dia, o exame da próstata em relação com o câncer de próstata, combate ao câncer de próstata, é o quê? Trabalhar na prevenção. O câncer de mama. Esse aqui é mais atual, que eu respeito a faixa de pedestre, porque nós temos muitos brasileiros que acham que não são pedestres, então entram dentro do carro e acham que pode fazer o que quiser, inclusive atropelar pedestres nas faixas. Então é um programa para agir, para prevenir que isso aconteça. E por último, que já teve excelentes resultados em nosso país com a redução de acidentes, é o quê? Não foi acidente. Se você beber e dirigir e matar ou lesionar, não foi acidente. Então, existem vários programas de prevenção, porque é isso que nós temos que fazer, é prevenir, é trabalhar na prevenção. O que é prevenção? Quais os conceitos básicos de prevenção? Prevenção é o conceito principal de saúde e segurança do trabalho. Se eu quero que você saia de casa e volte para casa do mesmo jeito que você saiu, e volte mesmo, que às vezes muitos trabalhadores não voltam, eu tenho que prevenir que nada aconteça no seu trabalho. Então eu tenho que trabalhar com prevenção na saúde e segurança do trabalho. Tanto é que o conceito de prevenção de riscos do trabalho é utilizado equivalente como SST. Se nós falarmos em saúde e segurança do trabalho, nós temos que falar em prevenção. Não tem como separá-los, eles têm que andar junto. Se você trabalhar com saúde e segurança do trabalho, é a própria prevenção. E é o termo preferido utilizado no caso de saúde e segurança no trabalho. Quando a gente fala de saúde e segurança do trabalho, o que mais é falado é o termo prevenção. Agora, importante entender que o conceito de prevenção é também uma atitude. É uma atitude de indivíduo ou organização no sentido de lidar com o problema de saúde e segurança do trabalho. É agir. É fazer alguma coisa diferente. Saia da ideia e tome uma atitude. É o peixe saindo do comum e pulando para um aquário, um novo, um melhor. O problema não é problema, o problema é a sua atitude com relação ao problema. Então, a prevenção é a ideia, o conceito, e a atitude é o que devemos ter. Interessante nós associarmos o conceito da prevenção a outros relevantes conceitos que você conhece, que você lida com o dia a dia, mas para outros assuntos, para outros departamentos da sua vida. O princípio da prevenção, evitar o mal é melhor que remediar o mal. É a nossa frase, melhor prevenir do que remediar. Isso é a prevenção. O princípio da precaução. Quando existe um perigo ao ser humano ou ao ambiente, medidas de precaução devem ser tomadas, mesmo que as relações científicas não forem estabelecidas. É o novo. Nós estamos numa época que está tudo novo, tem muita coisa nova. Então nós temos que ter precaução. É tomar medidas antes que a gente descubra que um produto ou uma atividade inovadora pode trazer uma lesão para o trabalhador. Perigo alto são prevenidos. O desenvolvimento e a maturidade nas disciplinas de SST, descobrindo a relação de causa e efeito, melhores medidas de controle, é um progresso na redução de acidentes de trabalho. Então, quanto maior o perigo, maior tem que chamar atenção, maior é a prevenção, maior é a atitude. Acidentes de trabalho são gerenciáveis. Por que são gerenciáveis? Porque se eu trabalhar com prevenção e atitude, eu posso simplesmente reduzir aquelas estatísticas todas que foram apresentadas para vocês. Porque acidentes de trabalho são gerenciáveis, nós conseguimos reduzir. Através da prevenção, tomamos alguma atitude prevencionista. Compensação, cura e reabilitação do trabalhador acidado são importantíssimos. Isso também faz parte do conceito de prevenção. Se nós não conseguimos remediar e acontece algum problema, nós temos que cuidar. Cuidar e aprender para que aquilo não aconteça novamente. Prevenção é melhor que proteção. Hoje em dia, nós nos protegemos muito, porque a prevenção não foi tomada. Então, nós usamos a proteção. Se você tivesse trabalhado com a prevenção, nós não precisaríamos nos proteger. Pense nisso.
Atitudes proativas são melhores que reativas, obviamente. Como eu disse, prevenção é atitude. Prevenção é agir antes do que o mal aconteça, antes que o acidente aconteça, antes que o acidente do trabalho aconteça, antes que uma doença aconteça, antes que nossos familiares, amigos e conhecidos tenham um acidente súbito ou uma doença relacionada ao trabalho, que tenham problemas em relação ao trabalho. Então vamos tomar essa atitude, vamos começar a perceber isso e vamos tomar a atitude correta. É muito interessante, por curiosidade eu trouxe para vocês a legislação da União Europeia de Saúde e Segurança do Trabalho. Olha só, o que ela obriga? O empregador deverá implementar medidas de prevenção de acordo com os seguintes princípios gerais. Evitando risco, avaliação dos riscos não podem ser evitados, combatendo os riscos na fonte, adaptar o trabalho ao trabalhador e não ao inverso. Nós temos uma grande tendência a adaptar o trabalhador ao trabalho, não é? É você contratar uma pessoa de estatura baixa para pintar rodapé e uma pessoa de estatura alta para pintar o teto um lugar mais alto. Não, nós temos que adaptar o trabalho ao trabalhador e nunca o trabalhador ao trabalho. Substituir o perigoso por não perigoso, desenvolver uma política coerente de SST, implementando medidas preventivas coletivas sobre as individuais, quer dizer, às vezes a gente pensa que o EPI, todo mundo adora EPI, que é equipamento de proteção individual. Às vezes uma medida coletiva, você não precisa usar equipamento de proteção individual. Então, preferir primeiro o quê? Equipamentos de proteção coletiva. E dando instruções adequadas aos trabalhadores, isso é, sempre informando, sempre mostrando quais os riscos eles estão expostos e o que fazer no caso. Atitude, essa é a palavra que define esse módulo. Vocês entenderam que é acidente de trabalho, vocês viram os tipos de acidente, vocês viram as estatísticas e viram da importância de tomarmos atitude. Então, uma das atitudes que nós temos que tomar é o conhecimento. Então, para você que é aluno de rede de computadores, vamos conhecer os riscos nos quais vocês estão expostos? Vamos conhecer como que você pode se acidentar ou como você pode ficar doente e vamos tomar uma atitude para que isso não aconteça com você ou com as pessoas que trabalham junto a vocês? Então, até já, nos vemos no módulo 2.